A gente precisa da sua ajuda agora. Caímos para o 4º lugar do prêmio eBest e nessa posição atual a gente está sendo eliminado da grande final. Mas a gente pode reverter isso e eu sei que a gente consegue. Se a gente subir para o top 1 nessa semana, a gente já vai se classificar de maneira adiantada. Então esse momento, essa semana é a mais importante da votação. Então clica aí no primeiro link da descrição, tá, para votar na gente e compartilhar com todo mundo que você conhece. É só um voto por fase e é extremamente importante nesse momento. Essa semana é a mais decisiva para nossa sobrevivência e você, de verdade, você pode fazer a diferença contra as gigantes Netflix, Amazon Prime e Disney. É aquilo, tá? Se em algum momento nosso conteúdo te trouxe momentos divertidos de entretenimento, foi positivo pra você ou gerou algum tipo de valor, a gente pede encarecidamente, tá? Pra você votar na gente. Significa muito pra nós, é muito importante e a gente conta com vocês. Rocks the Crocodile, se prepara porque essa é quente. Shanks e Buggy, desde a revelação de God Valley e Rocks the Shebeck, no capítulo 957, surgiram inúmeras teorias sobre a origem de dois personagens, possíveis Rocks the Shanks e Rocks the Buggy. Qualquer um dos dois podia ser filho do capitão dos Rocks, ou até filho de um Tenryubito, alguma ligação com o famoso incidente no Vale de Deus. Um deles, com certeza, seria essa pessoa. Antigamente, acredite se quiser, o mais aceito era que Shanks seria filho de Shebeck. Considerando sua influência, seu poderoso haki, e até, narrativamente falando, faria muito sentido. Entretanto, essa teoria caiu por terra com a revelação da família Figarland, da apresentação do seu suposto e, praticamente confirmado, Figarland Garling, seu pai. Então, atualmente, todas as setas apontam para que o Imperador do Nariz Vermelho seja a criança do infame pirata do passado. Mas, e se eu te falar que existe ainda outra vertente um pouco desconhecida dessa teoria? Você iria acreditar? Um certo personagem que conhecemos muito bem, por mais que não tenha a força do seu pai, com certeza herdou a inteligência e a maldade dele. No vídeo de hoje, você vai entender que realmente existe a possibilidade de Sir Crocodile, a mente por trás da Cross Guild, ser o filho do lendário Rocks the Shebeck. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Cara, essa teoria não simplesmente é na internet, veio aí na descrição que é gringa, mas também nosso querido editor, o Alan, deu uma azeitada, escreveu o roteiro, adiantou. Então, Alan, muito obrigado, não só editor, como roteirizou, tá dominando o canal. Mas vamos ver aí se valeu a pena, se vai dar bom essa teoria. Então deixa o like, se inscreve nessa moral e, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Parte 1. A conexão de Shebeck com o Egito. Para começar, por incrível que pareça, é muito fácil ligar Rocks the Shebeck com Alabasta. Quando o Shichibu cai, Crocodile finge proteger Alabasta e, na verdade, por baixo dos panos, ele traria desgraça, guerra, seca e manipulação para esse país desértico. Um homem que é cruel. Porém, o foco não é esse, e sim o fato que um dia Alabasta já foi território do ex-líder da Baroque Works. Ele, como o Shichibukai, defensor de Alabasta, era a representação da antiga divindade guardiã egípcia Sobek, o deus dos crocodilos. Essa antiga divindade do Egito era conhecida como o patrono do exército, mais uma ligação do querido Crocoboy, que almejava um reino militar nas terras da família Nefertari. E atualmente ainda mantém essa ambição, usando a Cross Guild para chegar nesse fim. Então, existiam dois principais centros de cultos para Sobek, sendo esses Ombu e Fayum, com qual essa última que ficou até mesmo conhecida como Crocodilópolis, porque era junto a um lago de mesmo nome ao oeste do Nilo, uma região onde esses répteis eram extremamente abundantes. Era crocodilo pra cacete. E aí eu te pergunto, essa descrição te lembra algo? Pois é, também tem One Piece. A cidade de Rainbase, onde se localizava o Rain Diners, o cassino do Crocodile. Um local feito praticamente a sua imagem, lotado de banana wanis, obviamente que são crocodilos, né? Agora, por que a gente tá falando disso? Pra te provar, querido telespectador, que a presença de Crocodile em Alabasta teve uma inspiração. O nome Sobek é soletrado como S-E-B-E-K e Sebek é praticamente a mesma pronúncia de Shebeck. Conseguimos então fazer a primeira ligação do líder da Baroque Works ao lendário Capitão Rocks.
Outra divindade egípcia a ser citada aqui é uma conhecida como Taweret, antigo patrimônio do parto, com o qual é representado como um hipopótamo. Coincidentemente, o mesmo animal que Oda sempre retrata Marshall the Teach, o almirante dos Piratas do Barba Negra e o capitão do Sabre de Shebek, o seu navio principal. A gente já comentou muitas vezes aqui no canal as ligações entre Shebek e Teach. A gente não fala só dos navios, mas os sonhos, as ambições, ser rei do mundo, o D, tudo opera de maneira muito parecida. E Taweret não é representado só por um hipopótamo, ele muitas vezes também é representado na história como um crocodilo. Tanto Taweret como Sobek são divindades ligadas à fertilidade. E os paralelos não param aí. O hipopótamo e o crocodilo são conhecidos por serem animais ferozes na natureza. E na antiguidade na África, os egípcios buscavam em ambas as divindades proteção, porque esses animais representavam muito poder. Barba Negra, como um Yonkou, tem vários novatos ou outras pessoas, dependendo dele por sua proteção, ele domina diversos territórios. E Crocodile, por ser o Chichibukai que queria dominar Alabasta, também buscava esse papel de protetor das areias, por mais que fosse de uma maneira distorcida e cruel. Então, tanto Teach quanto Crocodile têm ambições de controlar o mundo à base de violência. Não importa quem esteja no caminho, amigo ou inimigo, essa pessoa vai rodar. Na capa do capítulo 534, o Oda desenhou o Crocoboy ao lado de 3 hipopótamos. Então, além de ser o animal que representa o Teach, o número 3 também é um número altamente ligado ao Barba Negra. São 3 caveiras, 3 armas, 3 dentes faltando, 3 Akuma no Mi, talvez, já que a gente tem uma Paramécia, uma Logia e o que a gente comenta, né, falta a Zoan, que talvez o Teach vai obter até o final, fora a sua recompensa que representa através do Goroase San Kokoro, ou 3 corações, outra coisa que a gente usa muito para a teoria. Então é curioso que uma das poucas capas que é focada no Crocodile, a gente tenha 3 hipopótamos, né, que é o mesmo animal do Teach. Por mais que os ex-Chibukais tenham conexões, nenhum dos dois se conheciam até o capítulo 544, onde o Crocodile diz que só conheceu a existência de Teach após o mesmo ocupar o seu antigo cargo, logo em seguida sua retirada do sistema Chibukais, depois de ter sido derrotado pelo Luffy e também o Barba Negra da Ace para a Marinha. Mas será que tantas conexões assim são mera coincidência? Teach, como citado anteriormente, é praticamente o Shebek da nova geração. Do Flamingo e Crocodile. Tá, vamos falar de outro Shichibukai. Don Quixote do Flamingo. Não é de hoje que a gente observa os paralelos entre o Demônio Celestial e o Rei do Deserto. Do Flamingo conseguiu dar o golpe no país que ele queria. Já Crocodile fracassou na reta final. Um fumava quando criança e parou quando adulto, do Flamingo. E o outro não fumava quando criança e começou o seu vício na maioridade, Crocodile. Um sonhava em começar o caos e falhou, sendo preso no último segundo, do Flamingo. E o outro ainda está nativa, solto, tentando virar o mundo de cabeça para baixo com a criação da Cross Guild. Esse é o Crocodile. Do Flamingo era muito bom controlando o submundo por baixo dos panos, né, sendo o Joker, e Crocodile parece ser bom controlando o submundo por baixo dos panos, sendo um dos membros da Cross Guild. São muitos paralelos, mas a gente consegue enxergar que um é o oposto do outro, ao mesmo tempo, muito parecidos. Considerando esses paralelos, vamos especular um pouquinho. O do Flamingo é um tenryubito que nasceu no luxo, né? E os seus dois pais eram pessoas de grande coração, pessoas do bem, que acabaram sofrendo um fim trágico. Se os paralelos forem verdade, talvez o Crocodile tivesse uma infância no inverso, né? Uma infância no lixo, com pais muito complicados que acabaram moldando uma criança cheia de violência e sede de sangue dentro do seu coração. O que a gente pode dizer é que a rivalidade do Demônio Celestial e do Rei do Deserto é a clássica inimizade natural entre nobres mundiais e, possivelmente, os remanescentes dos clãs dos D, rivais desde o nascimento. Paralelo entre Crocodile e Ace. Ao ver o passado de Portgas e Ace, como ele sempre era mal-humorado, né, com ódio ao seu sangue, sempre triste e chateado, isso lembra um pouco o pequeno Crocodile que vimos em SBS. Pode parecer loucura, mas existem realmente coisas notáveis que o filho do Roger e o suposto filho de Shebek dividem. Vamos citar algumas delas aqui. Ambos são usuários de Logia. Isso é uma boa, né, do fogo e da areia. Ambos ganharam um destaque absurdo quando novatos, né, verdadeiros prodígios. E em certo momento, ambos foram convidados a se juntarem aos Chichibukais, só que um aceitou e o outro não. Fora isso, todos os dois desafiaram Barba Branca ainda quando eram jovens. Então, vai saber se o fato de Crocodile ter lutado contra o homem mais forte do mundo não foi por conta dele ser secretamente filho de Rox de Shebek. Apesar que isso é muito difícil de acontecer, porque a gente sabe que a índole do Rei do Deserto é se importar só com o que acontece em relação a ele. Então a gente não consegue ver realmente uma vingança pelo pai, apesar de que é um ponto que
talvez valha a pena comentar. Assim como Ace precisou esconder o nome do seu pai, o Crocodile apagou o Rox e deu o seu nome. O Punho de Fogo escolheu homenagear sua mãe, colocando Porter. Já o Crocodile falou, cara, é comigo, eu vou botar o meu próprio nome como Sir Crocodile, porque, sei lá, eu vou me dar meu próprio nome e agora vai ser Sir Crocodile. Um título nobre que ele se pôs, afinal, talvez ele queira fazer uma referência ao fato do seu pai querer ser rei do mundo. E durante a Guerra dos Melhores, a gente vê Crocodile mudando de lado, depois que ele descobre que Ace era filho de Roger, um garoto com nome amaldiçoado assim como ele. O Rei do Deserto viu naquele pirata um semelhante, uma pessoa que escondeu o próprio sobrenome para não ser caçado, com qual isso explicaria a tentativa de Crocodile de salvar Ace, o Punho de Fogo, e também tentar salvar o Luffy em diversos momentos, lutando não só contra Doflamingo, como Sakazuki, entre outros. E aí tá mais um paralelo da coisa. Enquanto o Ace tinha o sobrenome daquele que virou o mundo de cabeça para baixo, sendo um cara brabo, sendo o rei dos piratas, né, uma energia positiva, o outro carregava o nome daquele que queria transformar o mundo no verdadeiro caos. Rox de Shebeck não queria ser rei dos piratas, um cara livre, ele queria ser rei do mundo e controlar tudo. E isso nos leva ao flashback de God Valley. Vamos levantar os pontos aqui. Garp tá agora enfrentando sozinho grande parte da tripulação do Barba Negra na Ilha Pirata. A gente sabe que Miss Buckingham Stussy é confirmada como uma ex-Rox. Jay Garcia Saturni, o Gorosei, se encaminha para Egghead, assim como um dos navios de Teach. E a gente também teve a apresentação de Figarland Garling, que era o ex-campeão, ou rei, ou soberano de God Valley. E sabe o que todos esses núcleos têm em comum? Tudo tem ligação com God Valley em algum quesito. Entre todos os atuais cenários de One Piece, o único sem rumo até então é o da Cross Guild, onde sinceramente ainda temos muitos pontos soltos a serem fechados. Então, considerando todos esses núcleos têm ligação com God Valley, será que não faz sentido alguém de dentro da Cross Guild também ter essa ligação? Crocodile teria 8 anos quando aconteceu o grande incidente na Ilha Desaparecida. O mesmo pode ter memórias daquela época, pode ter aprendido inúmeros segredos do mundo enquanto navegava com seu pai e a sua tripulação. Isso explicaria como o Crocodile tinha conhecimento de Pluton. Sim, os Rox tinham crianças em seu barco. Provavelmente o próprio Katakuri era uma delas, já que a idade dele bate com a época que a Big Mom ainda navegava com o Shebeck. Então, o que Crocodile deve ter visto naquele dia pode tê-lo inspirado a conquistar força e poder através das armas ancestrais. Tal pai, tal filho. O poder vem justamente da tirania e da força. Conclusão. Por mais que sim, tudo esteja encaminhado para que Bug acabe sendo filho de Shebeck, conhecendo Oda, existe a possibilidade de ele fazer uma curva com o inesperado, com Crocodile sendo filho do infame Capitão Rox. Assim, ele seria um D que, como já vimos na obra, ri perante a morte e o perigo. É só checar a sua reação na história de capa do capítulo 413. Além disso, ele não abaixa a cabeça pra ninguém, e ele tem todo o paralelo oposto ao Long Shot do Flamingo, que é um ex-Tenryubito, além das suas conexões com Marshall de Teach, que é praticamente um Shebeck 2.0. A gente tem os paralelos com Ace, o ódio ao governo mundial. Cara, tem muita coisa aqui. Se você parar pra pensar, ligaria Crocodile a Shebeck. Ele é um personagem que o Oda realmente gosta e a comunidade hypa muito. Então, não dá pra falar uma pessoa que viu Marineford e achou que o Crocodile não teve um papel super relevante e foi super maneiro durante essa situação. E no momento, ele parece ser o cara com mais poder de comando na Cross Guild, mas até que o Mihawk parece ser um pouco mais passivo e aceita mais as coisas, já que ele não tem tanto interesse em conquista e tanta ambição, já que ele já chegou no seu sonho, né? Ele já é o maior espadachim vivo. Então, durante toda essa história, o Oda nunca deixou o Crocodile para trás. Ele jogou mistério, ele jogou em situações importantes e ele sempre é citado. Então, seria surpreendente, mas não 1000% surpreendente, se ele revelasse seu passado em God Valley e também descobríssemos que ele tem um papel muito mais importante que nós imaginávamos. A gente sabe que nível de força ele provavelmente não está no nível de Shebeck, mas se tem algo que ele aprendeu com seu pai na época, é que o poder militar sempre será o melhor caminho para ser o trono do rei. Ele representa muito isso na obra. Então, galera, essa foi a teoria. Eu tô fechando aqui com 2.3 cachimbos. É meio viajada, mas é boa. Alan mandou bem, sim, no seu roteiro. Vamos deixar o like, dar uma moral pra ele nos comentários. Vamos se inscrever. E, gente, é isso. Desculpa pela minha voz que tá horrível. Eu falei muito no Anime Friends, então obrigado pra todo mundo que deu oi lá pra mim. Acabei de chegar de viagem e é isso, galera. Valeu, sem pode parar.